Imagine uma refeição saudável. O que vem à sua mente? Provavelmente um prato colorido, vibrante, repleto de vegetais frescos. Uma salada, talvez, temperada com azeite, símbolo máximo de cuidado com o corpo. Agora, imagine que nesse exato prato, escondido em plena vista, existe um componente que, para pessoas com mais de 60 anos, pode estar agindo como um sabotador silencioso, um veneno disfarçado de saúde. Uma substância que, dia após dia, pode estar sobrecarregando os órgãos mais vitais para sua longevidade e independência: os seus rins. Parece um exagero, não é? A verdade é que os maiores perigos à nossa saúde raramente vêm em embalagens com alertas de caveira e ossos cruzados. Eles vêm disfarçados de hábitos, de tradições e, ironicamente, de alimentos que aprendemos a classificar como bons. Após os 60, 65, 70 anos, nosso corpo passa por uma transformação silenciosa. Nossos sistemas, que antes funcionavam com a resiliência da juventude, tornam-se mais delicados, mais suscetíveis a sobrecargas que antes seriam irrelevantes. E é exatamente por isso que um vegetal, um dos mais consumidos em todo o mundo, que está presente em sua mesa de maneiras que você nem imagina, em molhos, sopas, saladas e sanduíches, pode se transformar no principal arquiteto da destruição dos seus rins. E a saúde renal é um processo de múltiplos estágios. Hoje, vamos revelar o principal agente sabotador disfarçado de alimento saudável. Mas isso é apenas o começo da jornada. Compreender a totalidade das ameaças ao seu sistema de filtragem é essencial. Isso é um problema complexo e é por isso que dedicamos todo este canal a desvendá-lo, passo a passo, para que você tenha um mapa completo da sua saúde. Para entender verdadeiramente seus rins, você precisa enxergá-los não apenas como filtros, mas como os guardiões silenciosos do seu equilíbrio interno. Eles são um par de órgãos do tamanho de um punho, mas com uma responsabilidade monumental. Pense neles como a estação de tratamento mais avançada e eficiente do planeta, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem feriados ou pausas para o café. A cada 30 minutos, eles filtram todo o sangue do seu corpo, removendo resíduos metabólicos, excesso de sais, toxinas e medicamentos. Eles regulam sua pressão arterial, controlam a produção de glóbulos vermelhos, ativam a vitamina D para manter seus ossos fortes e mantêm o equilíbrio químico preciso de eletrólitos como sódio, fósforo e potássio, que permitem que seus nervos disparem, seus músculos se contraiam e seu coração continue batendo em um ritmo perfeito. São eles que decidem o que fica e o que sai, o que nutre e o que envenena. E o aspecto mais perigoso de sua natureza é que eles sofrem em silêncio absoluto. A doença renal crônica é conhecida como uma assassina silenciosa porque não há sinais de alerta, não há dor, não há desconforto, até que entre 60% a 70% da função renal já tenha sido perdida de forma irreversível. Quando os sintomas finalmente aparecem, inchaços nas pernas, cansaço extremo, urina espumosa, o dano já está em um estágio avançado. E as opções de tratamento se tornam drasticamente mais limitadas e invasivas. É como descobrir um incêndio na sua casa apenas quando o teto já está desabando. Para entender por que um vegetal aparentemente inofensivo pode ser tão devastador, precisamos primeiro entender o conceito de sobrecarga nutricional. Na juventude, nossos rins são como superprocessadores, capazes de lidar com grandes volumes de dados, ou seja, nutrientes. Mas, com o passar dos anos, essa capacidade de processamento diminui. A taxa de filtração glomerular, a medida padrão da função renal, naturalmente declina com a idade. Isso significa que substâncias que antes eram facilmente processadas e excretadas agora podem começar a se acumular, causando uma sobrecarga tóxica. Uma dessas substâncias é um mineral que todos nós conhecemos e que é vital para a saúde do coração e dos músculos: o potássio. O potássio é essencial, mas é uma faca de dois gumes. Em equilíbrio, ele é vida. Em excesso, quando os rins não conseguem mais eliminá-lo eficientemente, torna-se um fardo pesado.
Níveis elevados de potássio no sangue, uma condição chamada hipercalemia, podem causar fraqueza muscular, paralisia e, nos casos mais graves, arritmias cardíacas fatais. E o vegetal vermelho do qual estamos falando não é apenas rico em potássio, é uma das fontes mais concentradas e onipresentes na nossa dieta. A cada colherada de molho, a cada fatia na salada, uma pessoa com a função renal já comprometida pela idade pode estar empurrando seus rins mais próximos do limite. Mas o potássio é apenas uma parte da equação. O verdadeiro perigo, o aspecto que torna esse vegetal um arquiteto de danos renais, é a sua combinação com um outro composto, o oxalato. Os oxalatos são antinutrientes, encontrados naturalmente em muitas plantas. Dentro do nosso corpo, eles têm uma afinidade química poderosa pelo cálcio. Quando o oxalato e o cálcio se encontram na urina dentro dos rins, eles se unem para formar cristais microscópicos de oxalato de cálcio. Agora, visualize isso. Não são cristais lisos e arredondados. São cristais pontiagudos, como minúsculos cacos de vidro ou agulhas. Compreender como esses cristais se formam é o primeiro passo crucial. É uma informação que muda a forma como olhamos para a nossa comida. Antes de revelarmos o nome do vegetal e como ele se torna o principal transportador desses cristais para dentro do seu corpo, um lembrete rápido. Todo o nosso trabalho é dedicado a esse tipo de clareza sobre sua saúde. Se isso ressoar com você e na sua busca por bem-estar, junte-se à nossa missão, clicando no botão de inscrição. É o que fazemos aqui, fornecendo conhecimento para proteger o que você tem de mais valioso. Agora, voltando a esses cristais. No início, eles são pequenos e podem ser eliminados pela urina sem que você perceba. Mas quando o indivíduo consome repetidamente alimentos ricos em oxalato, e especialmente se a hidratação não for adequada, esses cristais começam a se aglomerar. Eles se unem para formar agregados maiores, as chamadas pedras nos rins. Essas pedras podem causar uma dor excruciante ao passar pelo trato urinário. Mas esse não é o único perigo, nem o mais perigoso. O dano mais traiçoeiro ao dano aqui é feito a nível microscópico e crônico. A passagem constante desses cristais pontiagudos, mesmo os que não formam pedras grandes, causa microlesões e inflamação nos delicados tecidos de filtração dos rins, os néfrons. É como lixar o interior de um motor delicado com areia. Dia após dia, refeição após refeição, esse processo inflamatório de baixo grau desgasta a capacidade funcional dos rins, diminuindo progressivamente a taxa de filtração e empurrando a pessoa, lenta e em silêncio, para o caminho da insuficiência renal crônica. É por isso que o vegetal em questão é tão problemático. Ele fornece a combinação perfeita para esse desastre. Ele é uma fonte massiva de tanto potássio, que sobrecarrega o sistema, quanto o oxalato, que fornece a matéria-prima para a formação dos cristais danosos. É um coquetel desenhado para colocar os rins de uma pessoa com mais de 60 anos sobre o máximo de estresse. E se isso não fosse o suficiente, há um terceiro elemento em jogo, as lectinas. As lectinas são proteínas vegetais que agem como um sistema de defesa da planta. Elas são pegosas e podem se ligar às membranas celulares, especialmente no revestimento do nosso intestino. Em indivíduos sensíveis ou quando consumidas em grandes quantidades, as lectinas podem irritar a parede intestinal, contribuindo para o que se chama de intestino permeável. Isso permite que substâncias que deveriam ser contidas no intestino vazem para o sangue, provocando uma resposta inflamatória em todo o corpo. Essa inflamação sistêmica adiciona mais um fardo dos rins que já estão lutando para lidar com a sobrecarga de potássio e os cristais de oxalato. Ou seja, este vegetal ataca os rins por 3 frentes distintas: sobrecarga de minerais, dano físico por cristais e estresse inflamatório sistêmico. Chegou a hora de parar com o mistério e nomear o culpado que está na sua salada, no seu molho de macarrão, no seu ketchup e até em sucos saudáveis. O vegetal que combina essa tríade perigosa de alto potássio, alto oxalato e lectinas e que deveria ser evitado ou drasticamente reduzido por qualquer pessoa com mais de 60 anos ou com qualquer preocupação sobre a saúde dos seus rins é o tomate. Sim, o amado e onipresente tomate.
um símbolo da dieta mediterrânea, celebrado por seu licopeno e suas vitaminas. Mas, por trás dessa fachada saudável, para um corpo que já não tem a mesma capacidade de processamento da juventude, o tomate se revela como uma fonte concentrada de estressores renais. A sua acidez, combinada com os oxalatos, cria um ambiente perfeito para a formação de cristais. Seu potássio pode desequilibrar a química do corpo e suas lectinas, concentradas na pele e nas sementes, podem acender o fogo da inflamação. A verdade inconfortável é que um alimento não é universalmente bom ou ruim. Ele é bom ou ruim dependendo do terreno biológico onde ele aterriza. E no terreno de um sistema renal com mais de 60 anos de trabalho árduo, o tomate pode deixar de ser um amigo e se tornar um veneno silencioso. A revelação de que o tomate, um pilar da alimentação considerada saudável, pode ser um agente nocivo para os rins de quem já passou dos 60 anos é compreensivelmente chocante. Isso vai contra décadas de recomendações nutricionais, que celebram este fruto por suas vitaminas e, principalmente, pelo seu poderoso antioxidante, o licopeno. Mas a ciência da nutrição é complexa e o corpo humano, especialmente durante o processo de envelhecimento, é um ecossistema delicado. Não estamos aqui para demonizar um alimento, mas para armar você com conhecimento de precisão, para que suas escolhas alimentares trabalhem a favor da sua longevidade e não contra ela. A questão crucial não é se o tomate é bom ou mau, mas sim entender como, quando e em que forma ele pode se tornar um problema. E a verdade é que nem todos os tomates são criados iguais em seu potencial de sobrecarga renal. Um tomate fresco, consumido com moderação, tem um perfil de risco diferente de seus derivados altamente processados e concentrados, que se tornaram a base da nossa alimentação moderna. Pensemos no processo de transformação do tomate. Um tomate cru e inteiro contém água, fibras, nutrientes e, sim, potássio e oxalatos. As fibras e a água ajudam a mitigar um pouco o impacto, promovendo a saciedade e a hidratação. Agora, imagine o que acontece quando transformamos quilos de quilos desse tomate em um único pote de extrato ou molho de tomate. A água é removida, e o que resta é uma pasta super concentrada de todos os seus componentes sólidos. O licopeno fica mais concentrado, o que é bom, mas o potássio e os oxalatos também atingem níveis altíssimos, tornando-se uma verdadeira bomba para rins que já operam com capacidade reduzida. Uma única colher de sopa de extrato de tomate pode conter a carga de potássio e oxalato de vários tomates inteiros. E quantas colheres usamos numa lasanha, em um ensopado ou numa pizza? Pior ainda são os tomates secos ao sol. Nesse processo, a desidratação eleva a concentração desses compostos a níveis exorbitantes. E o ketchup? Ele não apenas concentra os componentes do tomate, mas adiciona outros dois inimigos renais notórios à mistura. O açúcar, ou xarope de milho, que alimenta a inflamação e a diabetes tipo 2, um dos principais fatores de risco para a doença renal, e o sódio, que causa estragos por conta própria. Portanto, a regra é clara. Quanto mais processado e concentrado o produto de tomate, maior o risco potencial para o seu sistema de filtragem. Agora, vamos mergulhar mais fundo na ciência dos cristais, que mencionamos, os oxalatos de cálcio, que são responsáveis por cerca de 80% de todas as pedras nos rins. Entender este mecanismo é a chave para a autoproteção. Como vimos, os oxalatos do tomate se ligam ao cálcio na urina. Mas de onde vem esse cálcio extra? Surpreendentemente, uma das maiores fontes de cálcio na urina vem de uma dieta rica em sódio. Quando você consome muito sal, presente no queijo da pizza, nos embutidos no molho à bolonhesa, ou mesmo no pão que acompanha a sopa, seu corpo precisa se livrar do excesso de sódio. Para fazer isso, os rins aumentam a excreção de sódio na urina e esse processo arrasta o cálcio junto com ele. Agora temos o cenário perfeito para o desastre renal. Você come uma refeição rica em molho de tomate, alto oxalato, e sal, que aumenta o cálcio na urina. Seus rins se tornam uma verdadeira fábrica de cristais de oxalato de cálcio.
Se a sua ingestão de água for baixa nesse dia, a urina fica ainda mais concentrada, permitindo que esses cristais se aglomerem com mais facilidade, formando as dolorosas pedras. E lembre-se, mesmo que não formem pedras grandes, o dano microscópico e a inflamação crônica continuam a desgastar-se os néfrons, silenciosamente, refeição após refeição. É uma tempestade perfeita acontecendo dentro de você, arquitetada por uma combinação de alimentos aparentemente inocentes. O que agrava ainda mais a situação é que muitas pessoas acima dos 60 anos estão tomando medicamentos que podem inadvertidamente tornar seus rins mais vulneráveis. Por exemplo, certos diuréticos, frequentemente prescritos para pressão alta, podem alterar o equilíbrio de eletrólitos, incluído potássio e cálcio. Anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, usados por milhões para dores da artrite, podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, diminuindo sua capacidade de filtrar eficientemente. Até mesmo alguns suplementos de vitamina C, em altas doses, podem ser metabolizados em oxalato pelo corpo, adicionando mais lenha para a fogueira. A mensagem aqui não é para parar seus medicamentos. Jamais faça isso sem consultar o seu médico. Mas é para entender que seu corpo é um sistema interconectado. A combinação de um rim que já envelheceu, uma dieta consistentemente alta em oxalatos e potássio do tomate concentrado, somada ao sódio, a uma hidratação inadequada e aos efeitos colaterais de medicamentos necessários, cria um cenário de cerco total aos seus rins. Cada fator isoladamente pode não ser um problema, mas juntos eles formam um exército que marcha contra a sua saúde renal. Você deve estar se perguntando, se o tomate é tão problemático, por que o meu médico nunca me alertou sobre isso? A resposta é complexa e multifacetada. Em primeiro lugar, as diretrizes de saúde pública são feitas para a população em geral. Para a maioria das pessoas jovens e saudáveis, com rins funcionando a 100%, o consumo de tomate não representa uma ameaça. A informação nutricional raramente é personalizada para as necessidades específicas da população com mais de 60 anos, cujo corpo tem regras diferentes. Em segundo lugar, o foco do tratamento de doenças renais geralmente começa apenas quando a doença já está diagnosticada, concentrando-se em restrições severas de potássio, fósforo e sódio. A prevenção, através de ajustes finos na dieta, como a moderação de um vegetal específico, raramente é a primeira linha de conversa. Em terceiro lugar, não podemos ignorar a poderosa influência da indústria alimentícia. O tomate processado é um dos pilares da indústria global de alimentos, presente em incontáveis produtos, de sopas enlatadas a refeições congeladas. Celebrar seus benefícios enquanto minimiza os riscos para populações específicas é comercialmente vantajoso. Por isso, essa informação não está nos holofotes. Ela exige um interesse proativo na própria saúde e a disposição para questionar as verdades convenientes. É por isso que o conhecimento é seu maior aliado. Saber que o risco do tomate reside em sua concentração e na combinação com outros fatores lhe dá poder. E enquanto esta dica de evitar ou moderar drasticamente o consumo de tomate concentrado pode resolver 80% do problema relacionado a este vegetal específico, os 20% restantes, que envolvem entender as alternativas e identificar outros sabotadores ocultos na sua dieta, são detalhados nos nossos guias e protocolos completos no canal. A questão agora não é apenas retirar o tomate, mas sim saber com que substituí-lo para manter o sabor e os nutrientes, sem o risco. Existem molhos maravilhosos feitos a partir de pimentão vermelho assado, abóbora ou beterraba, que oferecem cor, sabor e uma carga nutricional muito mais amigável aos rins. Esta exploração de alternativas é um passo crucial para uma longevidade saudável. Além disso, você pode neutralizar parte do risco adotando hábitos protetores, aumentar radicalmente a sua ingestão de água ao longo do dia para diluir a urina, garantir um consumo adequado de cálcio a partir de fontes como iogurte ou folhas verdes escuras para que o oxalato se ligue ao cálcio no intestino e não nos rins. E claro, ler os rótulos de tudo que você compra, para se chocar com a quantidade de sódio e açúcar escondidos onde menos se espera.
Você precisa se tornar um detetive da sua própria saúde. Olhar para um prato de macarrão e não ver apenas comida, mas ver componentes químicos que interagirão com sua biologia única. Esse é o nível de consciência que protege seus rins e garante que eles continuarão a servi-lo bem por todas as décadas que virão. Não é sobre medo, é sobre controle, é sobre trocar a incerteza pela estratégia. Chegamos ao ponto mais importante de nossa jornada de hoje, a ação. Armado com o conhecimento de como o tomate, especialmente em sua forma concentrada, pode sobrecarregar os rins após os 60 anos, você agora detém o poder da escolha informada. No entanto, simplesmente remover um alimento, por mais problemático que ele seja, é apenas metade da batalha. A verdadeira vitória na guerra pela longevidade e saúde renal é conquistada através da substituição inteligente e da construção de uma fortaleza de hábitos protetores ao redor de seus rins. Trata-se de criar um ambiente interno tão saudável e resiliente que os agressores ocasionais não consigam encontrar um ponto de apoio para iniciar seu trabalho destrutivo. Agora, vamos construir essa fortaleza juntos, tijolo por tijolo. A primeira e mais fundamental linha de defesa é, sem dúvida, a hidratação. Parece simples, quase trivial, mas a maioria das pessoas, especialmente os idosos, vivem em um estado de desidratação crônica de baixo grau, e para os seus rins, água é vida. Pense na água como a correnteza constante de um rio que lava e leva embora todos os detritos. Uma urina diluída é menos propensa a formar cristais de oxalato de cálcio, pois os compostos não têm chance de se encontrar e se aglomerar. A meta não é apenas beber quando se tem sede, pois o mecanismo da sede pode diminuir com a idade, mas sim beber de forma programada e constante ao longo do dia. Mantenha uma garrafa de água sempre ao seu lado. Uma dica prática é beber um copo grande de água logo ao acordar e um antes de cada refeição. A cor da sua urina é um excelente guia. Ela deve ser amarelo clara. Se estiver escura, seus rins estão pedindo socorro. Água com limão também é uma excelente opção. Embora o limão seja ácido, ele tem um efeito alcalinizante no corpo e contém citrato, um composto que inibe a formação de pedras de oxalato de cálcio ao se ligar ao cálcio na urina, formando um composto solúvel. A segunda linha de defesa é dominar a arte das substituições culinárias. Retirar o molho de tomate não significa que suas refeições se tornarão sem graça e sem cor. Pelo contrário, abre-se um novo universo de sabores e nutrientes. A natureza nos oferece alternativas fantásticas, com baixo teor de potássio e oxalato, mas ricas em sabor e compostos benéficos. O pimentão vermelho é o substituto perfeito. Quando assado até ficar macio e depois batido no liquidificador com azeite, alho e ervas, ele cria um molho vermelho vibrante, adocicado e delicioso, que imita a aparência e a textura do molho de tomate, mas sem a carga de oxalatos e com muito mais vitamina C. Outra alternativa poderosa é a abóbora. Um purê de abóbora cozida, temperado com sálvia ou noz moscada, pode servir como base para molhos cremosos, sopas e risotos, trazendo uma doçura natural e uma dose saudável de beta-caroteno, um precursor da vitamina A, vital para a saúde imunológica. Não subestime também o poder da beterraba. Um molho de beterraba cozida com um toque de iogurte grego ou um substituto vegetal pode adicionar uma cor roxa profunda e um sabor terroso e sofisticado a muitos pratos. Aprender a fazer essas substituições não é apenas proteger seus rins, mas expandir seu repertório culinário e redescobrir o prazer de cozinhar. Em terceiro lugar, vamos falar sobre os alimentos anjos, aqueles que ativamente protegem e apoiam a função renal. Enquanto o tomate pode ser um vampiro de energia para os rins envelhecidos, existem anjos da energia que fazem o trabalho oposto. Dedicamos um guia inteiro a eles no canal, mas aqui está a vanguarda dessa lista. A clara de ovo é considerada a fonte de proteína padrão ouro para a saúde renal, pois fornece proteína de altíssima qualidade, com muito pouco fósforo, outro mineral que pode se acumular e causar problemas quando os rins não funcionam bem. O repolho é um vegetal crucífero fantástico, baixo em potássio e repleto de fitoquímicos que ajudam a combater os radicais livres. O alho, a cebola e o azeite de oliva extra virgem formam a santíssima trindade anti-inflamatória.
Não apenas adicionam sabor sem a necessidade de sal, mas também contém compostos ativos, como a alicina e o oleocantal, que combatem a inflamação em todo o corpo, incluindo os rins. Frutas vermelhas como mirtilos, morangos e framboesas são pobres em potássio e ricas em antioxidantes chamados antocianinas, que têm sido estudados por seus efeitos protetores sobre a função celular renal. Incluir um punhado desses alimentos em sua dieta diária é como enviar reforços para os seus trabalhadores renais, dando a eles as ferramentas que precisam para se defenderem e se repararem. Finalmente, a estratégia mais poderosa de todas é a vigilância ativa. A era em que entregávamos nossa saúde passivamente nas mãos de outros acabou. Você é o CEO do seu próprio corpo. Isso significa ler os labels de cada produto embalado que você compra. Você ficará chocado ao descobrir quanto sódio está escondido em pães, cereais, sopas enlatadas e refeições prontas. Significa questionar e aprender. Na próxima vez que for ao médico, pergunte proativamente: doutor, como está a minha taxa de filtração glomerular? Qual o resultado do meu exame de creatinina? Entender seus próprios números lhe dá poder. E, mais importante, significa escutar os sinais sutis do seu corpo. Cansaço persistente que não melhora com o descanso? Inchaço nos tornozelos e nos pés? Urina que se tornou consistentemente espumosa? Estes não são apenas sinais de envelhecimento, são sinais de alerta que seus rins podem estar enviando. Ignorá-los é um erro que você não pode se dar ao luxo de cometer. Lembre-se, o objetivo não é viver em um estado de medo e restrição, mas sim de consciência e de controle. É fazer pequenas e inteligentes mudanças que, somadas, criam um impacto gigantesco em sua qualidade de vida e longevidade. Então, aí está, a inteligência que você precisava para identificar uma ameaça silenciosa e altamente comum em sua dieta. Demonstramos como um vegetal venerado pode se tornar um problema no contexto do envelhecimento. Por que isso acontece? E, mais importante, o que fazer a respeito? A sua missão, se decidir aceitá-la, é implementar esta estratégia, não apenas evitando ou reduzindo o tomate concentrado, mas ativamente fortalecendo suas defesas com hidratação adequada, substituições inteligentes e a inclusão de alimentos protetores. Para o arsenal completo, todos os nossos guias, pesquisas e protocolos passo a passo sobre como construir rins à prova de falhas. O centro de comando está na nossa página do canal. Assine, estude o material e domine a arte de nutrir seu corpo para uma vida longa e vibrante. Agradecemos sua atenção e nos vemos no próximo vídeo sobre a sua saúde. Não se esqueça de assistir a outros vídeos do nosso canal para continuar essa jornada de conhecimento e bem-estar.